Mais um vídeo para o canal, na graça de Deus. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, continuação das mensagens, do ensinamento de Jesus, Sermão da Montanha. E olha que Jesus fala sobre a ansiedade e o nosso valor. Eu quero que você fique até o final para você compreender. Luciana, ansiedade, preocupação do futuro e como Deus nos vê. Nós temos valor diante de Deus. As preocupações do futuro, Deus está vendo? Será que Deus vê as nossas necessidades? Fique até o final para você compreender. Eu vou direto à mensagem e você compreenda o que Jesus está dizendo. Não é eu, mas Jesus. Olha o que está falando para você, para mim e para todos nós. Olha isso. Por isso vos digo, continuação, meu irmão, versículo 25 ao 34. Presta atenção, muito forte isso aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vida, a vossa vida, pelo que haveis de comer e haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, a roupa, o alimento, a bebida. Não é a vida mais do que o mantimento? A nossa vida não vale mais do que a janta e o almoço? E o café da manhã? Presta atenção, meu irmão, é forte isso aqui. E o corpo mais do que o vestuário? O corpo, o meu corpo, não vale mais do que essa roupa? É forte o que Jesus está falando aqui. Ele vai continuar. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam. O que é isso? Não cultiva, não tem agricultura. As aves não preocupam em plantar. Presta atenção. E nem que ajuntem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial alimenta. É a Bíblia dizendo, é Jesus dizendo, meu irmão. Olha assim, então as aves do céu, o Pai, o Todo-Poderoso, os alimenta? Sim. Não tem de vós muito valor do que elas? Jesus faz a pergunta. Eu quero que você compreenda o primeiro bloco aqui dessa mensagem. Olha isso aqui. Jesus está falando assim, você não vale mais do que você veste? Alessandro, mas tem roupa cara. Tem roupa cara. Tem roupa cara. Tem roupas que valem 30, 40 mil, bolsas luxuosas, né? Roupas luxuosas. Tem um restaurante lá fora que a carne lá é folhada a ouro, né? Você já viu isso aí na TV, na internet? É caro, eu acho que é 10 mil, se eu não me engano, dólares ou euro, não sei. Então é caro. Um jantar, só famoso vai lá e come. Luxuoso jantar. Muitos pobres não têm condição de ir lá e comer. Mas é caro, o jantar é caro. O almoço é caro. Tem roupas que são caras. Não é verdade? E Jesus está falando isso. Mesmo que é um valor muito caro para você comer, para você se vestir, o nosso corpo, a nossa vida vale mais que isso. Alessandro, mesmo aquele restaurante mais caro, 50 mil reais para você jantar, para você almoçar, você vale mais do que aquela janta, do que aquele almoço, do que aquela roupa cara, marca luxuosa, aquela bolsa de 30, 40 mil reais, aquele tênis de 10 mil, 20 mil reais. Você vale mais do que isso. Jesus está falando isso. E você não é mais importante que as aves do céu? Eu e você? É forte, meu irmão, isso aqui. Olha isso aqui. Contudo, o Pai Celestial alimenta as aves do céu. Não tendes muito mais valor do que elas? Jesus está falando assim, vocês não são mais valiosos do que o beija-flor? Olha isso aí. Uma arara. E mesmo assim, Deus cuida das aves do céu. Olha isso. Alessandro, ele continua. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, é tremendo, meu irmão, o que Jesus está falando, acrescentar um côvado da sua estatura? O que é isso, Alessandro? Côvado? Aqui é centímetro. Como que você vai acrescentar? Alessandro, eu fiquei adulto, eu não passo do 1,80 m. É isso que Jesus está falando. Você não pode acrescentar 1 centímetro da sua altura. Não pode. E ele continua, e quanto às vestuárias, por que andais ansiosos? Jesus está falando, por que você está andando ansioso, Alessandro? Por que você está andando ansioso, minha irmã, meu irmão? Jesus está falando aqui.
Olha só, ele continua: olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Nem fio aqui, meu irmão, não guardam, tá? E vos digo que nem mesmo Salomão. Jesus cita Salomão, hein? Alessandro, Jesus cita Salomão. E ele fala, e nem Salomão em toda a sua glória. Alessandro, então Salomão tinha glória terrena. Era o homem mais sábio que existiu. E o mais rico que já existiu. Olha isso aqui. Se vestiu como um deles. Jesus está falando assim, ó, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Ele continua. É forte isso aqui mesmo. Nem o Salomão. Pois se Deus assim veste a árvore do campo, que hoje existe, olha, é forte isso aqui, e amanhã lançado no forno, não vos vestirá muito mais, vós, homens de pouca fé? Jesus chama cada um de nós de pouca, os homens, eu e você, de pouca fé. Alexandre, porque fica ansioso no dia de amanhã, preocupado pro dia de amanhã. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Meu Deus, é forte isso aqui. É forte. Não andeis, pois isso, inquietos, dizendo, olha, e continua, eu não precisava nem falar, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Ele faz a pergunta. Jesus está perguntando, está afirmando. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Jesus está falando assim, ó, você que é de Deus, você que é um servo, um discípulo do Senhor, não andeis como os gentios procuram isso, ansiosos. Elison, o gentio procura isso já. Os gentios procuram isso. Elison, né? Eles procuram armazenar em celeiros, plantar, preocupa com vestir, com comer, com beber. Alessandro, mas o povo de Deus não tem que preocupar com isso? Não, preocupar não. Ficar ansioso não, Jesus está dando uma mensagem aqui. Para o seu coração ficar calmo, tranquilo, esperar no Senhor. Alessandro, mas qual que é a resposta? Eu quero... Calma, a mensagem está chegando ao fim, ó. Você está até ansioso para descobrir. Jesus está falando assim, ó, não fiquei ansioso, que os gentios já fazem isso. É forte isso aqui. Ele vai continuar. Presta muita atenção. Vou repetir, porque todas essas coisas a gente procura, eu acabei de falar. De certo, vosso Pai Celestial, quem é Deus Todo-Poderoso, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Alessandro, então Deus sabe que você precisa. Você precisa beber, comer. Ele sabe disso. Então ele fala para você não ficar ansioso. Alessandro, eu tenho que pagar aquela conta. Paz, eu tenho que comprar aquela situação, eu quero resolver aquele contrato. Eu preciso comprar aquela roupa. Eu preciso. Eu vou contar para vocês aqui uma situação que veio à mente. O Espírito Santo me lembrou. Eu estava a passar numa entrevista, bem no começo, que eu estava pensando em fazer em direito. E eu comprei uma roupa social, porque tinha trabalho de roupa social e gravata. Era um estágio, né? E naquele momento eu estava fazendo a inscrição para fazer direito, ser advogado, se tornar advogado. E aí eu comprei a roupa, comprei a calça social, o sapato social, faltou a gravata. Aí meus irmãos arrumaram a gravata, me ensinaram até dar nó na gravata. Eles são pastores. E aí é tremendo isso aí. E quando eu comprei, eu saí do emprego, comprei isso aí, esperei, fiz a entrevista e falei, mãe, o pessoal vai me chamar. Eu falei até minha mãe, vai chamar. Eu falei assim, vai chamar daqui qualquer momento vai chamar. E eu contei pra minha mãe. E minha mãe, mulher de oração, ela foi orar. Orava. E passou, meu irmão, 30 dias. Minha mãe começou a ficar preocupada. Eu falei, meu Deus. Ele comprou a roupa e tá esperando o pessoal chamar. Ela ficou preocupada. E eu sabia que Deus ia entrar com providência. Que colocou no meu coração, eu vou fazer direito. Eu vou comprar isso aqui na fé. Meu irmão, eu comprei na fé. Não fiquei ansioso.
Acredito, passou 30 dias, eles me chamaram para me trabalhar e graças a Deus eu comecei a trabalhar, dali comecei a fazer o curso de Direito. Estou contando para você aqui, para lembrar, Deus, Ele quer que você tenha fé para isso. Para isso, não ficar ansioso. Eu não comprei a roupa por ansiedade, vou comprar já para ficar... Não, fiquei ansioso. Comprei numa convicção que eu ia trabalhar naquele emprego. E deu certo. E eu não fiquei ansioso. Então Jesus está falando aqui. E Ele continua para gente, para você entender a mensagem. Olha só, forte aqui. Dê certo que vosso Pai bem sabe que necessitai de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Meu Deus. Alessandro, o que Jesus está falando aqui? Você tem que buscar o Espírito Santo. Tem que buscar Jesus, o reino de Deus. As coisas do alto, coisas espirituais. Para Deus e a justiça dele, ser justo. Com você, com o próximo e com Deus. Porque ele fala que buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual, meu irmão. É Jesus, é Deus, que é Espírito, o Espírito Santo. Buscar as coisas do alto, que é eterno. É forte isso aqui. Porque se você buscar as coisas que é eterno, a ansiedade não vai te dominar. As coisas materiais até não vai te dominar. Ah, eu preciso... Não. Deus falou, não anda ansiosos. Não anda ansiosos. Olha só. Busca a coisa do alto, que é espiritual. Não a coisa que é material. Senão vocês vão ficar ansiosos. E busca as coisas do alto e a sua justiça. Ser justo na terra. E a justiça de Deus. Porque Deus é justo. É forte, né? Busca o mandamento de Deus. A justiça de Deus. Coisa eterna. Coisa poderosa, coisa de Deus. Olha isso aqui. Não andeis ansioso, pois inquietos pelo dia de amanhã. Ele acrescenta e finaliza. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Alessandro, cada dia tem um mal. Aqui Jesus está falando da necessidade. Você precisa comer. Você precisa se vestir. Beber. Não é verdade? Você precisa. E Deus sabe disso. Ele falou, ó, eu sei que vocês precisam disso. Vocês precisam disso. Mas buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do reino de Deus. Buscai as coisas eternas, espirituais primeiro. O Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus. Busca Deus. Você buscar Deus, Deus vai acrescentar tudo que você precisa. Alessandro, você tem isso? Tem no meu coração. Depois que eu busquei a Deus, busquei primeiro o reino de Deus, meu irmão, muitas coisas aconteceram na minha vida. Muitas coisas aconteceram. Alessandro, muitas coisas. Tem muitos testemunhos para contar que Deus fez na minha vida. Depois que eu entendi o Evangelho de Cristo, busquei o reino de Deus. Coisas espirituais, coisa eterna. E Deus acrescentou na minha vida e está acrescentando e vai acrescentar muito mais. Pela fé. Mas eu não posso, e você também não pode, ficar ansioso no dia de amanhã. O que eu vou comer, o que eu vou beber? Os gentios já fazem isso. O povo do mundo já fazem isso. Eles já ficam preocupados. Eles ficam preocupados com isso. Eles ficam juntando celeiros. Em bancos o dinheiro dele. Cultivando. Mas não devemos fazer isso. Não devemos se programar para fazer uma viagem. Um noivado. Um aniversário. Uma coisa, comprar algo. Tem sim. Tem que se programar. Jesus não está falando disso. Você tem que se programar, guardar dinheiro para fazer uma viagem, comprar aquele algo que você quer, aquele sonho, realizar, se programar. Mas Jesus não está falando disso. Jesus está falando de ansiedade, você fica pensando na amanhã. Meu Deus, preocupação, cara, fica com tem ataque de ansiedade na pessoa. Você vê aí na rede social, na mídia, pessoas, o mal do século. O pessoal fala que a depressão, mas a ansiedade está arrebentando muitas pessoas. As pessoas querem projetar uma coisa daqui 2 anos, 1 ano. Meu irmão, Jesus falou assim, cada dia tem o seu mal, amanhã vai ter um mal. O meu Alessandro vai ter um mal, por isso que você tem que orar, livrar do mal. Mas esse mal aqui é uma cosmovisão mais profunda. O que é? Esse mal aqui é a necessidade de você comer e beber. Não é isso? Vai no mercado e fala assim, ó, eu quero levar essa compra de graça. Não vai ter, eles não vão deixar, vão chamar a polícia para você. Não pode, você tem que pagar.
Alessandro, isso é o mal do dia. Não paga talão de energia para você. Vai lá, o pessoal corta energia. A água, se não tiver gás, acabou o gás. Não tem de graça. Meu irmão, IPTU, tudo você tem que pagar, tudo você tem que tirar do bolso. Esse é o mal que Deus está falando. Cada dia tem o seu mal, a sua luta, a sua guerra. Mas você vai ficar ansioso antes de entrar na guerra? A guerra está declarada daqui a 1 ano. Você é um soldado de Cristo. Você vai entrar na batalha. Você já está ansioso? Não. Ainda vai chegar a guerra. Então cada dia o seu mal, cada dia a sua necessidade, a sua batalha. Mas você não pode cruzar os braços. Então cada dia... Não, então eu vou preocupar não. Vou buscar o reino de Deus e Deus vai acrescentar. Vou cruzar os braços. Vou ficar quietinho aqui. Vai cair do céu. Não, está enganado. Tem os dois lados da moeda. Você tem que fazer o seguinte. Você não pode cruzar os braços e falar, Deus vai abençoar. Deus já te abençoou. Você tem que ir para a batalha. Você tem que trabalhar. Você tem que fazer por onde? Eu comecei a trabalhar, igual eu falei do testemunho, e formar, paguei, foi uma luta. Eu fiz minha parte, Deus fez a dele. Às vezes Deus já fez a parte dele. Você tem que fazer a sua. Qual que é a minha? Buscar o reino de Deus. Coisa do alto, coisa eterna. Busque primeiro, meu irmão, o reino de Deus, busque o Espírito Santo, busque Jesus, busque Deus, o Todo-Poderoso. Que Deus vai acrescentar tudo que está faltando na sua vida. Você vê que é acrescentar, o que é acrescentar? Dá que você precisa, necessita. Alessandro, eu preciso de uma situação aí, um sonho. Eu quero realizar um sonho. Deus vai e realiza esse sonho, ele acrescenta na sua vida. Eu preciso resolver terminar aquela faculdade. Deus ele abençoa você, ele acrescenta. Alessandro, meu carrinho tá velho, queria que Deus abençoasse, estou trabalhando para isso, Deus vai te abençoar. Está fazendo sua parte, você está buscando o reino de Deus, Deus vai acrescentar. O que falta? Alessandro, eu tenho aquela situação para resolver. Deus vai entrar com providência, mas você precisa saber que, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ser justo com Deus e com o próximo, e todas as coisas serão acrescentadas. A justiça aqui é justo, meu irmão, você tem que ser justo. Buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus eu acabei de falar. Coisa espiritual, coisa do alto. Alessandro, e eu tenho testemunho disso. Deus acrescentou muitas coisas na minha vida e vai acrescentar muito mais. E vai acrescentar na sua. Alessandro, mas tanto tempo já eu estou buscando o reino de Deus. Em primeiro lugar. E não está acontecendo nada. É o tempo de Deus. Tem que saber se é o primeiro. Você está buscando o primeiro? Estou buscando o primeiro. Ou está sendo o segundo, terceiro, o reino de Deus. Tem que buscar primeiro o reino de Deus. Mas vai ser no tempo de Deus? Vai ser no tempo de Deus. Deus vai abençoar. E não pode ficar ansioso, meu irmão. A ansiedade atrapalha o agir de Deus, pode ter certeza. Se você falar, não vou ficar ansioso, eu aprendi com essa mensagem, aprendi com essa palavra, vou buscar o reino de Deus, você vai ver que vai acontecer. Vai encaixar como quebra-cabeça, você vai entender o reino de Deus. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu problema, a sua dificuldade. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, amém? Quero estar finalizando por aqui, mensagem tremenda, né? Poderosa, né? As pessoas se preocupam muito com o futuro, e Deus falou, não preocupe com o futuro. Você vale mais do que a roupa que você veste, que você bebe, com a sua comida. Então isso consola um pouco o seu coração, meu irmão. Você vale mais que as aves do céu. Não fica preocupado que vai comer. Mas você tem que saber que tem um segredo aqui. Buscar primeiro o reino de Deus. Amém? Vou ficar por aqui. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.